sushi, você ficaria doente bem rápido, porque ele contaminaria a água e comida. Fora que tomar essa chuva causaria machucados graves. Se chovesse coca, as pessoas ficariam felizes no começo, mas depois seria horrível. As ruas ficariam muito grudentas e atrairiam insetos e fungos, além de a acidez da Coca-Cola machucar a sua pele. Se chovesse vodka, você sobreviveria bem pouco. O álcool ressecaria muito a sua pele. Absorver ou beber essa chuva faria o seu fígado trabalhar demais e você não ia aguentar. Também não teria comida, porque isso mataria as plantações. Mas se chovesse sangue, a gente tava fudido. Ele iria apodrecer muito rápido e, além de feder, atrairia insetos e moscas, além de passar muitas doenças muito rápido. Você ia morrer. E se todo mundo fosse imortal? Nas primeiras 6 horas, as pessoas descobririam que são imortais, porque vários acidentes e doenças aconteceriam sem ninguém perder a vida. E nos próximos 15 dias, todo mundo faria experimentos bizarros com o corpo e praticaria esportes radicais. Depois de um mês, a vida começaria a ficar meio chata e muita gente pediria pra voltar a ser mortal. Fora que o problema da superpopulação viraria um problema real. Um ano depois, as cidades já estariam inchadas e a comida começaria a ficar cada vez mais cara. E depois de 2 anos, a mesma coisa aconteceria com a água. 10 anos depois, as pessoas seriam proibidas de ter filhos, porque não teria espaço suficiente pra todo mundo. E finalmente, os humanos começariam a colonizar outros planetas, enquanto os cientistas tentariam achar uma cura pra imortalidade. Momentos que a preguiça venceu. Em 2017, a funcionária de um restaurante sem querer cochilou enquanto trabalhava. Só que nesse momento, um cliente entrou na loja querendo comer. Só que ao invés de brigar, ele decidiu simplesmente não acordar ela. Ao invés disso, entrou na cozinha, fez a própria comida e foi embora. E claro, tirou algumas fotos pra deixar registrado. Em 1950, uma igreja tinha ensaio de coral às 7h20 da noite. Mas quando deu 7h27, a igreja simplesmente explodiu e pegou fogo. Só que todos os membros do coral sobreviveram, porque estavam atrasados. Quais as chances disso acontecer? O motivo pelo qual a webcam foi inventada foi porque um cientista da computação tava com preguiça de levantar e ver se o seu café já tava pronto. Ele achou mais fácil inventar a webcam e botar ela pra vigiar a cafeteira. Como os animais dormem? As girafas dormem muito pouco, cerca de 2 horas por dia, e normalmente dormem de pé. Já as baleias desligam só metade do cérebro de cada vez, pra que elas consigam subir até a superfície pra respirar. As corujas dormem durante o dia, empoleradas ou deitadas em galhos e lugares escondidos. Já os morcegos dormem durante o dia de cabeça pra baixo. Os flamingos dormem em pé em uma perna só e deitados no próprio corpo. Já as onças dormem de 10 a 12 horas por dia e conseguem descansar em cima de galhos super finos. Os elefantes dormem de 2 a 4 horas por dia e conseguem dormir em pé, mas deitam quando realmente querem descansar. E por fim, os mosquitos não dormem que nem a gente, mas entram em estado de repouso, em que eles ficam parados economizando energia até voltarem a voar. Esse cara levou cabeça oca pra outro nível. Em 2007, um homem foi pro hospital reclamando de fraqueza nas pernas. Quando criança, ele teve uma condição chamada hidrocefalia, e por isso colocaram um dreno na cabeça dele. Mas ele vivia uma vida completamente normal. Só que agora, aos 44 anos, ele tava sentindo essa fraqueza. E como ele teve esse histórico quando era criança, os médicos resolveram fazer um exame no cérebro dele. E ficaram em choque quando viram isso aqui. Pode não parecer nada demais, mas é assim que é uma tomografia normal. Essa área preta inteira é só água. 90% da cabeça dele. Ele tava vivendo praticamente sem cérebro. Ele tinha um emprego, uma esposa, filhos e uma vida completamente normal. O QI dele era um pouco mais baixo, de 75, mas que não é longe do QI médio brasileiro, que é 87. Crianças que chamaram a polícia por motivos insanos. Em 2019, um menino de 5 anos estava em casa e acabou ficando com fome. Ele então ligou pra polícia e pediu pra eles entregarem um McLanche feliz na sua casa, porque ele não sabia o número do restaurante. One emergency. Hi, is this McDonald's? McDonald's? No, this is the Mesa Police Department. Can I get one without me meal? E a melhor parte foi que eles realmente entregaram. Em 2016, um homem foi com seu filho comprar um carro novo. Saindo da loja, ele ficou tão feliz que acabou furando um sinal vermelho. Só que o menino sabia que isso era proibido e por isso ligou pra polícia quando chegou em casa, pra dedurar o crime do seu pai. Daddy, one passed a red light. It was in the brand new car, my mommy's car. Yeah. Esse homem foi longe demais por sushi. Em 2023, um restaurante fez uma promoção absurda. Qualquer pessoa que tivesse salmão no nome poderia comer um rodízio de sushi inteiro de graça. Só que um homem gostava demais de sushi. O Chang pesquisou e descobriu que a lei permitia que você mudasse de nome quantas vezes quisesse. E pra testar isso, mudou seu nome algumas vezes por coisas que incluíam salmão, como Grande Salmão e Salmão Celestial do Oceano Sagrado. Mas na terceira vez que ele mudou de nome, descobriu um detalhe. Ele tinha lido errado e a lei só permitia que você mudasse de nome 3 vezes. E ele ficou pra sempre com o nome Sonho de Salmão em todos os seus documentos. Ah, e outras 150 pessoas também
mudaram o seu nome durante essa promoção pra coisas que incluíam salmão. Comidas que foram inventadas sem querer. O queijo azul foi inventado quando um pastor esqueceu seu almoço dentro de uma caverna. E quando lembrou, vários meses depois, voltou na caverna e encontrou seu queijo todo mofado. E ao invés de jogar fora como uma pessoa normal, ele experimentou e adorou. O primeiro adoçante artificial foi inventado por um químico que esqueceu de lavar a mão depois de trabalhar no seu laboratório. Na hora de jantar, ele sentiu um gosto doce na mão e voltou no seu laboratório pra lamber todos os químicos que tinha trabalhado, até descobrir qual deles tinha esse gosto. Por fim, o biscoito com gotas de chocolate foi inventado por uma mulher que ficou sem chocolate em pó, enquanto fazia cookies sabor chocolate. Ela improvisou jogando pedaços de chocolate que ela achou que iam derreter na massa, mas que deram errado e ficaram perfeitos. Pérolas de cachorros. Se tem placa, tem motivo. Aí no cardápio tá, não alimento Júnior. Aí o Júnior aqui do lado. Não sei porquê, mas eu acho que esse cachorro tá feliz. Um cachorro feliz, feliz, feliz. Um cachorro feliz, feliz. E dizem que o cachorro sempre imita o dono. Esse aqui só precisava de um exemplo. Late igual homem. Igual homem. Assim, ó. Aí. Por fim, uma linda mensagem. Ótimo começo de semana, com muita paz, saúde, prosperidade, vitórias, muita conquista e muita fé em Deus. Quanto dessas coisas te mataria? Sementes de cereja podem parecer inofensivas, mas comer só 9 delas te levaria de vala, porque elas têm muito cianeto, que é extremamente tóxico. Dias sem dormir. Só 12 dias sem sono seria suficiente pra você deixar de existir, porque descansar é extremamente importante pra função do corpo. Xícaras de café. O limite pra uma pessoa de tamanho e peso médio é de 40, porque consumir muita cafeína afetaria muito o seu coração. Laranjas. Elas são bem inofensivas, mas se você comesse 11.000, a quantidade de vitamina C, fibras e glicose seria demais pro seu corpo. Por fim, água. Sim, é possível morrer por tomar água demais. Isso chama envenenamento por água e acontece se você tomar 8 litros de água de uma vez só. Recordes mundiais que nunca vão ser batidos. A maior distância que um avião foi puxado por um homem. Esse aqui é o Kevin Fesh. Em 2009, o padre canadense puxou sozinho esse avião aqui, por uma distância de 8,5 metros. O peso do avião era mais de 190.000 quilogramas. Com isso, ele bateu esse recorde mundial que provavelmente nunca vai ser batido. Ele começou sua jornada puxando coisas pesadas quando em 1998 puxou um caminhão de 100 toneladas e bateu seu primeiro recorde mundial. No total, ele já bateu mais de 33 recordes, todos envolvendo puxar coisas pesadas. E o seu último foi puxar o trenó mais pesado do mundo em 2020. 18 toneladas. E sim, ele fez isso vestido de Papai Noel. Mensagens em garrafas encontradas anos depois. Em 2017, um homem queria muito arrumar uma namorada. E pra isso, escreveu uma mensagem em 2.000 garrafas, dizendo que queria uma mulher e jogou todas elas no mar. Várias empresas que limpavam o oceano ficaram muito bravas com ele toda vez que encontravam as garrafas. Mas pra sorte dele, funcionou. E ele arranjou um total de 50 encontros. Em 1914, durante a Primeira Guerra Mundial, um soldado chamado Thomas jogou uma garrafa no mar com uma carta de amor pra sua esposa. Só que, infelizmente, o Thomas faleceu 2 dias depois. E a sua mensagem não foi encontrada até 1999, quando um pescador finalmente achou a carta. A esposa dele já tinha falecido, mas ela foi entregue pra sua filha de 86 anos. É por isso que você nunca deve mentir na escola. Esse menino ia viajar com a família e precisava de uma desculpa pra faltar às aulas sem reprovar. Ele então inventou que a sua avó tinha morrido e que ele precisava ir no funeral. E pra ser super convincente, ele chorou pra professora, dizendo que essa era a única avó que ele tinha e que agora ela tinha ido de vala. Deu certo. Ele viajou e voltou como se nada tivesse acontecido. Mas aí chegou o fim do ano e ele ia se formar no fundamental. E nessa formatura tava a família inteira dos alunos, incluindo a avó dele. No fim do evento, a professora foi conversar com a família toda e também com a sua avó. E quando elas se cumprimentaram, a professora ficou em choque, como se tivesse visto um fantasma, porque afinal ela achava que ela tava morta. Ele mudou de escola no ano seguinte. O que acontece se você ligar pra telefones que aparecem nos filmes? Ligando pro número da pizzaria de Stranger Things, o Argyle atende, falando exatamente o que ele fala na série. We make everything fresh here at Surfer Boy except for our pineapple, which comes from a can. O número que aparece no cartão de Squid Game era o número real de um cara que não tem nada a ver com a série. Ele recebia mais de 4.000 ligações por dia e processou a Netflix. Mas se você ligar pra empresa de encanação que o Mario trabalha, eles realmente atendem e falam isso. Thank you for calling Super Mario Brothers Plumbing. It's me, Luigi. E se você ligar pro número da Lucy de Meu Malvado Favorito 2... ninguém atende. A pessoa mais velha da história era muito pica. Ela tava viva quando Thomas Edison inventou a lâmpada e quando Bill Gates criou a Microsoft. Ela
Ela viu a invenção do telefone e da internet. E a Torre Eiffel só foi construída quando ela tinha 14 anos. E você deve achar que ela era super saudável pra viver 122 anos. Mas na real, ela fumava todo dia até os 117 anos de idade. Ela comia sobremesa todo dia e comia 1 quilo de chocolate por semana. Mas o mais da hora é que com 90 anos, ela fez um acordo com um advogado, que ele ia dar dinheiro pra ela todo mês até ela morrer. E depois que ela fosse, ele podia ficar com tudo que era dela. O cara aceitou, achando que ela ia durar no máximo uns 2 anos. Mas ele morreu antes dela.